E aí, fãs de Vingadores, beleza? Será que vocês aprenderam alguma coisa com o arco do personagem Thor, que se encerrou no filme Ultimato? Vamos falar sobre isso hoje e um pouquinho sobre uma coisa que é considerada o mal do século XXI, que é a depressão. Bom, muita gente ficou meio decepcionada com o final, né, do personagem Thor no filme Ultimato. Uma vez que ele sempre foi esse grande personagem, um cara forte, que batia em todo mundo, né? Um cara que, inclusive, tinha um grande senso de justiça e que era acostumado a sempre vencer, né? Só que aí ele termina como um personagem meio que secundário, uma espécie de alívio cômico e meio que esquecido por boa parte do público, né? Os fãs dele não curtiram muito esse processo de desconstrução do personagem, mas isso revela algo pra gente, tá? Então a gente precisa refletir o seguinte: o que o Thor, né, em Ultimato nos ensina sobre algo que é tão perigoso em nossa sociedade e é considerado o mal do século XXI, que é a depressão. Bom, antes da gente entrar no conteúdo, eu queria pedir para você encarecidamente para fortalecer a nossa amizade e clicar aí no botãozinho do joinha, tá? Se você ainda não é inscrito, acabou caindo nesse vídeo, clique em se inscrever e ative o sininho para receber nossas notificações. E principalmente, seja um apoiador, vá no site apoia.se/historiante e fortaleça nosso projeto. Em Ultimato, Thor aparece logo no início do filme, trancado, né, em sua casa. A população sobrevivente de Valhalla foi para um determinado local reconstruir a comunidade e ele fica trancado, jogando videogame, bebendo muita cerveja e comendo muito, né, com alguns amigos, depois de tudo aquilo que aconteceu no filme Guerra Infinita. Aquele Thor, ele não tem nada a ver com o Thor do primeiro filme, né, que tem o título dele, né? Aquele Thor altivo, justiceiro, na verdade justiceiro no bom sentido, né? O cara que quer fazer justiça baseado na ideia do bem-estar da humanidade, defender a humanidade. Então esse Thor é um Thor meio que, enfim, num processo que a gente pode chamar de um processo depressivo. Ele não se conforma por não ter acertado na cabeça do Thanos e ter evitado que todos aqueles sumiços acontecessem, né? Esse Thor do filme Ultimato é o Thor que perdeu a mãe, que perdeu o pai, que perdeu o irmão Loki, né? Que perdeu Heimdall, que era o seu melhor amigo, que perdeu boa parte da população de Valhalla e que se sente culpado por não ter conseguido protegê-los a todos. Então esse Thor, ele passou por um processo muito grande de perdas. Essas perdas aconteceram no momento em que ele lutava para que isso não acontecesse, né? Ele lutava para que, enfim, todas essas mortes elas pudessem ser evitadas. Ele não se sentiu capaz. E no final das contas, que é o que acaba acontecendo em Guerra Infinita, né? Ele, de fato, por uma bobeira, um erro, né, de cálculo, ele acaba não cortando a cabeça do Thanos e aí evitando que tudo aquilo aconteça. Bom, esse Thor, depois de todas essas perdas, perda de relacionamento amoroso, enfim, perda de membros do grupo dos Vingadores, ele se culpa, ele é o cara que se culpa. É tanto que quando eles vão fazer a desforra com o Thanos no início do Ultimato, ele é o primeiro, né, ele chega lá com a galera, é o primeiro que sai da tenda logo após cortar a cabeça logo do Thanos, sem deixar nem ele completar o que ele estava falando lá na hora, né? Esse Thor inconformado acaba chegando nesse quadro depressivo. E aí onde está, né? Uma pessoa acostumada a vencer, perde. Vem uma série de derrotas e acaba se entregando definitivamente à depressão. Isso nos ensina um pouco sobre o seguinte: o que nós entendemos como estar triste ou como nós lidamos com as nossas perdas. Isso aqui não é um papo de coach não, tá? Porque um coach diria para você: levanta, sacode a poeira, você é mais, você pode, você é capaz. E não é a minha função aqui, porque a gente vai observar isso do ponto de vista da filosofia, né?
Por que as perdas elas são assim tão sentidas e muitas pessoas acabam levando essa perda como algo totalmente definitivo? A gente precisa entender o seguinte: nós estamos dentro de um contexto contemporâneo que nos induz a sempre querer vencer, né? O filósofo Zygmunt Bauman, que essa semana teve direito a uma videoaula aí, se você curte Bauman ou se você quer aprender um pouco mais sobre modernidade líquida, vai subir um cardzinho aqui em cima e você pode clicar e assistir essa aula de Bauman para você se apropriar mais desses conceitos. Mas se você já assistiu, permanece aqui com a gente porque o assunto também é interessante. Bauman vai identificar que a sociedade contemporânea ela convive com um novo ritmo, né, de relacionamentos, um novo ritmo de recebimento de informações, um novo ritmo de vida. E dentro desse novo ritmo de vida, uma série de coisas elas afloram na gente. Por exemplo, a ansiedade. Muitas pessoas elas sofrem com ansiedade a ponto de tudo quererem que seja algo imediato. Não é porque elas, enfim, querem, entre aspas, mas é porque esse condicionamento do contexto fez com que elas sentissem essa necessidade de velocidade nas coisas. Então, a ansiedade provoca você pensar aceleradamente, né? Que é a tal da síndrome do pensamento acelerado. Você já está lá na frente quando o que está acontecendo está aqui ainda no ritmo normal, mas você já está pensando nos desdobramentos lá na frente. Então, essa ansiedade e principalmente essa frustração, né? Frustração com as perdas, com não conseguir fazer alguma coisa, acabam conduzindo o indivíduo a um estágio, né, de, enfim, se sentir incapaz. Esse sentimento de incapacidade acaba se transformando, quando se torna algo crônico, numa patologia, numa doença, não é? E isso acaba induzindo e conduzindo esse indivíduo a se sentir cada vez menos, a cada vez menos se sentir bem, a cada vez menos se sentir autossuficiente, faz com que a estima acabe diminuindo. Então, assim, esse processo e esse contexto contemporâneo acabam, né, formando esse ambiente propício para que a pessoa ela comece a desenvolver determinados comportamentos e aflorar determinados sentimentos que acabam potencializando essa sensação e acabam conduzindo a esse mal que é a depressão. E segundo a OMS, 350 milhões de pessoas no mundo sofrem com isso. Um terço da população brasileira sofre com depressão. Então não é algo para se tratar como puramente uma bobagem ou falta de ânimo da pessoa. É todo um contexto sociocultural que acaba conduzindo essa pessoa a se sentir assim. Então, o Thor, ele acaba mostrando isso quando todas essas frustrações, essas derrotas, conduzem ele a esse processo e ele entra numa espiral de depressão profunda, fazendo com que ele se isole, que ele engorde, que ele fique comendo, que ele tome cerveja, que ele ria muito, né? E aí outra característica interessante, o Thor é um cara que está lá quando os caras chegam para encontrá-lo, né? Ele está jogando videogame, rindo e tal, demonstrando uma felicidade que na verdade não existe. Porque uma das características, né, desse processo depressivo é momentos de euforia enorme alternadas com momentos de profunda, né, depressão. Então o Thor, ele está aí, né, mascarando essa tristeza e essa depressão profunda com esse sorriso, essa alegria, essa jovialidade que na verdade são puramente isso mesmo, máscaras para esconder esse processo depressivo profundo, esconder o fato de ele não se achar mais capaz de proteger a sua população, de proteger Valhalla, de proteger, enfim, de ser esse herói, né? E aí entra, essa questão também se resvala no indivíduo hoje, né? Na pessoa hoje, nos seres humanos hoje, né? Porque a gente também se sente muito assim, né? Se a gente não consegue determinada vitória em determinado momento, aquilo acaba se tornando algo pesadíssimo. E isso é complicado porque se a gente não sabe lidar com essas derrotas, a gente se entrega para essas derrotas. Então é todo um contexto que acaba conduzindo a isso. O professor Leandro Carnal, ele vai tratar, né, de um negócio que ele chama de esvaziamento dos sentimentos. E esse esvaziamento, muito característico da sociedade contemporânea, acaba conduzindo o indivíduo a um vazio existencial
que faz com que ele mesmo se questione por que eu estou aqui e o que a minha existência significa. Para muitas pessoas isso não faz sentido. Você pode até se perguntar, mas é discrepante, é algo impensável, por exemplo, um jovem ter pensamentos suicidas. Mas pense o seguinte, por que um jovem tem pensamentos suicidas? Ou por que um jovem se entrega à depressão? Não é? Se ele é tão jovem, se ele tem a vida toda pela frente, é porque, mesmo assim, as pessoas num contexto de esvaziamento de sentimentos, nesse contexto de ansiedade, nesse contexto de frustrações diante de pequenas derrotas, mesmo assim ele encontra, né, dentro desse contexto, motivos para tal. E aí você pensa, mas uma pessoa mais velha, madura, que já viveu muito, por que ela tem pensamentos depressivos ou suicidas? E mais uma vez, mesmo assim, com toda a sua maturidade, ainda assim, esses pensamentos vêm rondar, porque o contexto sociocultural constrói e proporciona, né, o meio para que esses pensamentos se desenvolvam. Ou seja, não adianta você tentar não achar motivos para que alguém entre em depressão. O que você pode pensar é o seguinte: sim, esse contexto em que vivemos conduz as pessoas à depressão por uma série de questões. Você se cobra, você tem metas e você não atinge essas metas no momento em que você quer, e você se sente cobrado por você mesmo. E aí é onde está a grande questão. É uma das cobranças mais desleais. É você se cobrar de você e não ter a resposta para isso. Então isso é extremamente perigoso, e nós devemos pensar em pessoas num contexto onde estão num processo depressivo. Precisamos pensar com carinho, porque essas pessoas elas estão vivendo algo que não queriam estar vivendo. Então, pelo viés da filosofia, a depressão, né, e o personagem Thor, ele ilustra bem isso, e o que aconteceu com ele nos Vingadores ilustra bem isso. É todo um contexto onde nós não conseguimos lidar com essas derrotas, né? É um contexto onde nós não conseguimos aprender com essas derrotas, e nós acabamos, né, nos entregando a um processo onde nós questionamos a nossa própria existência. E aí a pessoa ela acaba entrando nesse processo de espiral profunda da depressão. E o Thor, né, no filme, aí não sei se você assistiu, então eu estou tentando não dar spoiler aqui do filme, mas o Thor ele acaba num processo de redenção, porque ao final ele acaba aceitando todo esse processo, mas ele acaba identificando que a vida dele continua e ele tem outras metas a atingir, né? Ele tem outros objetivos a atingir. Então é muito a mensagem que a gente tenta passar, que apesar desse processo e apesar dessa depressão profunda, né, existem caminhos que podem ser conduzidos, existem metas que podem ser pré-estabelecidas e novamente redirecionar o caminho da vida. Então o personagem Thor consegue a sua redenção. Muitas pessoas que estão com depressão não conseguem esse processo de redenção, mas a torcida é muito grande para que elas consigam. Então nesse processo o acompanhamento e as palavras das pessoas ao redor, né, enfim, tentando motivar a pessoa, são fundamentais. Mas principalmente quando essas pessoas ao redor que tentam ajudar se colocam no lugar da pessoa que está com depressão, isso é fundamental, porque isso vai ajudar a pessoa com depressão a entender o processo e entender que ela não está sozinha nesse abismo profundo que é a depressão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se vocês tiverem algumas dúvidas, deixem aí nos comentários, pergunta pra gente, né, alguma coisa, ou dá sua opinião sobre o assunto, ou fala sobre sua experiência pessoal sobre o assunto, que a gente vai ficar com muito interesse em saber e a gente vai interagir com vocês. Se você nos acompanha há algum tempo, gosta do nosso material e gostaria de nos ajudar, seja um apoiador, vá ao site apoia.se/historiante, o link está na descrição do vídeo, e faça uma doação. A partir de R$4 você nos ajude muito a manter esse projeto e ainda faz parte do nosso grupo secreto com material exclusivo. Considere-se um apoiador, nos ajude, se ajude, e é isso, até o próximo vídeo.